Salmo 91. Vamos ver 1 e 2 e 3. Não vamos embora ainda não. 1, 2 e 3. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, Tu és o nosso juiz e o nosso advogado. E Tu nos livras do laço do passarinheiro. Amém. E diz o Senhor, meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem confio, pois Ele te. Parece que mudou de pessoa. Diz ao Senhor, aquele que habita, diz ao Senhor, meu Deus. Mas aqui ele diz, pois Ele te, o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Parece que é uma segunda pessoa que está falando. Se você voltar para o versículo 1, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Verso 2, diz ao Senhor, aquele que habita, diz ao Senhor. Aquele que habita, diz ao Senhor, Tu és meu Deus, meu refúgio, meu Deus, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aí parece que tem um narrador aí. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Parece que o Espírito Santo está dizendo assim, ó, aquele que habita vai ter a libertação. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós já vimos aqui último domingo que nós pregamos, que Jesus Cristo nos livra do pecado. Verdadeiramente seremos livres. E que pecado, antes de qualquer coisa, é incredulidade. Antes do pecado ser uma desobediência, uma rebeldia, ele é um estado de incredulidade diante da palavra de Deus, diante da pessoa de Jesus Cristo. E é o Senhor Jesus que vai nos livrar desse estado. Vamos ver João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, versículo 36. Nós já tínhamos visto que Ele nos livra pelo livro, Ele nos livra pela verdade e Ele nos livra pelo Filho. E esse é João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo Jesus. Cristo, Deus. Jesus, homem. Cristo Jesus é o Filho do homem. É o Deus encarnado. É Deus, homem, encarnado na humanidade. O Filho de Deus é o Filho do homem. O Filho do homem é aquele que vem nos libertar do pecado.
e nós seremos verdadeiramente livres. Vamos voltar para o verso 32 de João 8. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja o 33 agora. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? A pergunta que a gente já fez aqui da outra vez é: isso é verdade ou é mentira? Eles estão dizendo aqui, somos descendência de Abraão, os judeus, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Isso é verdade ou mentira? Mentira. Por que é mentira? Porque o judeu já tinha sido escravo do Egito, porque o judeu já tinha sido escravo dos assírios, dos babilônios, tinha sido escravo dos gregos e agora é escravo dos romanos. Você já viu um bêbado dizer que ele é bêbado? Ele não se considera um escravo da bebida. E o judeu estava aqui dizendo: nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Veja o verso seguinte, o verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E agora? Que pecado é este que Jesus está falando? Todo o que comete pecado. Jesus não disse todo o que comete pecados. Jesus disse todo o que comete pecado. É escravo do pecado. Que pecado é este? Nós temos que ir para a Bíblia. João, capítulo 16, versículo 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Quando o Espírito Santo, ele está falando lá no contexto do Espírito Santo, do Paráclito, do advogado, que vem ficar depois que ele for embora. Porque Jesus em carne não é matéria de fé. Ele era constatação. Eu vendo isso aqui, eu não preciso de fé. Isso aqui é uma realidade tridimensional, que eu vejo, constato. Quando foi que Pedro recebeu uma revelação de que aquele Jesus, o Filho do Homem, era o Cristo? Lá no pé do monte da Samaria, de Cesareia, quando Jesus perguntou, o que o Ibope diz a meu respeito? Aí eles disseram, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E ele diz, e entre vocês aqui, o que vocês acham? Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz isto, Jesus disse, isso não foi descoberta sua. Porque ele via Jesus e via o carpinteiro, e via o filho de Maria, e via o homem. Para ver o Cristo em Jesus, só um milagre. E Jesus disse assim, Pedro, isso não foi você que descobriu, foi meu pai que te contou. Meu pai fez esse favor de te revelar que eu sou o Cristo.
Isso é fé. Fé é um assunto do está além do visível. Como é que diz lá a Bíblia a respeito de fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção ou a prova dos fatos que não se veem. E a definição de esperança é esperança que se vê como se espera. Então, nem esperança nem fé são visíveis. Agora, que pecado é esse? Ele não disse, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo dos pecados, das justiças e dos juízos, mas do pecado, da justiça e do juízo. Vede o voto do Celso Melo, dos embargos infringentes. Esse não é da justiça, esse é um voto das justiças e não da justiça. É uma interpretação. Mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Que pecado é este? Incredulidade diante de Jesus, o Cristo. Por isso que ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Da incredulidade, que te leva a autossugestão de que tu és aquele que se basta a si mesmo. Nenhum pecado sórdido pode lhe impedir de ir para o céu, mas o pecado de incredulidade te impede de ir para o céu. Davi adulterou, mentiu, matou e contou o exército. E de todos esses pecados, o maior foi ter contado o exército. Por que será que contar exército é maior do que adultério, do que mentira, do que assassinato? Porque contar o exército significa, eu não confio em Deus, eu confio no meu exército. É confiança, é o pecado maior. Em quem você confia? Em você ou no Senhor? Se você confia no Senhor, você é um bem-aventurado. Se você não confia em você mesmo, você é um maldito. Se você confia em você mesmo, você é um maldito. Maldito é o homem que confia no homem, mas esse no homem não é no Mauro, não, senhor. Não sou maldito quando eu confio no Mauro, eu sou maldito quando eu confio em mim. Porque eu não sou confiável. E bem-aventurado ou bendito é o homem que confia no Senhor. E aí ele nos liberta do laço do passarinheiro. Porque o passarinheiro quer que você fique aprisionado dentro de uma gaiola. Pode ser uma gaiola de ouro. Vocês conhecem a história do roxinol? Que o rei da China pegou o roxinol mais lindo que tinha lá no seu império e pegou o roxinol e construiu uma gaiola de ouro toda ornamentada de pedras preciosas e colocou o roxinol dentro daquela gaiola lindíssima.
e o roxinol parou de cantar. E ele mandou buscar as comidas mais preciosas em todo o império, as minhocas criadas em cativeiros mais espetaculares, para ver se o roxinol comia, e o roxinol triste. E ele fez de tudo que podia, e ele falava com o roxinol: eu estou dando tudo que é do mundo para você, canta, roxinol. E o roxinol triste. Ele fazia de tudo, chamou os veterinários da época para cuidar do roxinol, mas o roxinol triste. Um dia, por um descuido dele, ele deixou a porta aberta e o roxinol caiu fora. Foi embora o roxinol. O rei mandou buscar esse roxinol, pega esse roxinol, procura, e saíram procurando, e o rei adoeceu, porque o roxinol era o prazer que ele tinha, que ele ficava sempre no jardim cantando, e agora ele botou na gaiola, e ele não conseguia cantar mais, e ele estava triste e deprimido, e teve uma febre, e o rei de noite, naquele delírio, ele teve uma conversa. Ele viu o roxinol aparecer no peitoril do seu palácio, e ele disse: roxinol, cadê você? Por que você fugiu? Eu lhe dei tudo que há de mais precioso. Eu mandei buscar as comidas mais opíparas, achei essa palavra, mais ricas, e coloquei lá na gaiola, a gaiola de ouro com pedras preciosas, e você não cantava. Ele disse: que adianta toda a sua riqueza se eu não tenho liberdade? Que adianta? Mas roxinol, não. O meu Criador, quando me fez livre, não para eu viver em gaiola, mas para eu poder cantar. Quando o rei acordou de manhã, ele escutou o canto do roxinol na palmeira, e ele disse: não ponham o roxinol numa cadeia, porque na cadeia ele não pode cantar. Passarinho não foi feito para ficar em gaiola, e crente não foi feito para viver em prisão, foi feito para ser filho, e filho tem direito de abrir a geladeira e comer o bolo da Vilma. O bolo da Vilma, para aqueles que não sabem o que é a Vilma fez um bolo para mim especial, de abacaxi, que eu gosto demais, e ela trouxe o bolo, levou lá, e um dia chegaram os 3 filhos, e aí eles estavam em casa, e levaram os amigos, e eu saí para fazer as coisas, e quando eu voltei à noite, eu queria um pedaço do bolo da Vilma, e tinha sido todo comido. Ele: cadê o bolo? Foi comido. Tá certo. Eles são herdeiros, a geladeira é deles, na casa do pai. A geladeira não é dos pais, a geladeira é dos filhos. E eles comeram o bolo, e eu fiquei com a festa deles. A festa deles é o que é importante. Depois vocês, um dia que tiverem a pachorra de pregar a Bíblia, leiam lá no profeta Sofonias, capítulo 3, no verso 17, que vocês vão ver Deus dançando com a alegria do seu povo. Deus fazendo festa porque o povo dele está alegre. É isso que significa libertação.
Libertação do pecado é libertação da incredulidade, é financiar a libertação para que nós não sejamos encabrestados, levados pela argola na venta, pelo medo, pela culpa, pela vergonha, pelo dever, pelo interesse. Estou repetindo muitas vezes. É isso que a minha Bíblia me ensina. Livres pelo Filho. Como que vocês estão dizendo que nunca foram? Mas vamos voltar aqui para o texto de João 8:36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa eu lembrar o texto, porque a gente tem que ficar. Vamos lá? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu trabalhava na Colina Verde, isso lá pelos anos 1980, 80 e pouco. Aí tivemos um final de ano, juntou toda a equipe e fomos comer lá um churrasco, alguma coisa assim. E tinha uma menina psicóloga, aluna aqui da universidade, ela estava no último ano, ela era muito, assim, ativa, faladeira. Aí ela chegou com a carteira de cigarro, tirou um cigarro, disse: "Você quer um?" Eu disse: "Obrigado, eu não fumo." Ela disse: "Você não fuma porque a sua igreja proíbe?" Eu digo: "Não, porque eu sou livre." Ela disse: "Como livre? Se você é livre, você fuma." Eu digo: "Não, porque eu sou livre, eu não fumo. Porque você é escrava, você fuma." Ela disse: "Não, eu sou livre, eu posso fumar." Eu digo: "Mas você não pode não fumar. Portanto, você é escrava. E eu posso fumar. Você quer ver? Me dá aqui o seu cigarro." Tirei o cigarro dela. Botei no corpo. Você está vendo só a diferença entre mim e ti? Tu és escrava do fumo. Eu sou livre para fumar e não fumar. Aí ela disse: "Desse jeito é assim." Tá certo. Por exemplo, eu não sou livre para odiar. Eu sou livre para amar. Se eu odeio, eu entro na gaiola e fico preso e não canto mais. Aí eu fico lá na gaiola, o roxinol que foi criado para a liberdade fica lá no laço do passarinheiro. Mas você não sabe o que ele fez. Eu sei o que ele fez lá na cruz do Calvário, para me tirar dessa gaiola de amarguras, de ressentimentos, de ódio, de ira, de dor. Eu não preciso viver. Não estou dizendo que eu tenho que conviver com aquele que me odeia. Eu estou dizendo que eu não posso viver na corrente que prende no pescoço. Se ele me libertar, eu vou ficar livre do laço do passarinheiro. Porque o passarinheiro quer me vitimizar e me manter como escravo. Aquele irmão, eu até referi hoje, que alguém disse assim: "O senhor pensa que todo mundo aqui da igreja é seu amigo?" Eu digo: eu não estou preocupado se eles são meus amigos. Eu sou amigo deles. Se eles quiserem nutrir a inimizade, que nutram. Vão sofrer as consequências. Agora, eu, liberto por Jesus Cristo, vou ter que conviver com este sentimento de rancor? Misericórdia. Se pois o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Eu ter que viver murmurando pelo resto da vida,
porque as coisas não deram certo, porque o ladrão roubou a câmera do meu amigo. Não, eu sei como Deus vai fazer, eu não sei o que ele vai fazer, mas que ele vai fazer alguma coisa. E eu vou ficar agora aí prisioneiro? Não, peraí. Eu tenho um Deus que tem todo o poder. Ele pode mudar a história das coisas. Ficar preso? Não. Tenha santa paciência. Livres de culpa, livres de medo, livres de pecado, livre da morte, livre do diabo, livre da soberba. Isso tudo é a pregação de domingo passado. Não entrei na nossa hoje, não. Estou fazendo recapitulação, mas só, a gente tem que bater. Pior desgraça na vida de uma pessoa é a soberba. Veja como é que Davi fez a oração lá. O que é soberba? Vamos lá, Salmo 19. Salmo 19. Vamos começar com o verso 12. Apocalipse não. Salmo 19. Vamos lá. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Quem é que sabe, quem é que pode, quem é que consegue discernir as suas próprias faltas, falências, falibilidades? Quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Quem? Tenta fazer autoanálise. Professora Maura, me ajuda aqui para fazer autoanálise. Quem consegue se autoanalisar? É muito imperfeito. Você sabe qual é a ciência mais exata do mundo? A mais exata. Ciência, a mais exata. 1, 2, 3. Astronomia. Por quê? Porque o sujeito conhecedor e o objeto conhecido estão muito distantes. Então, há imparcialidade. Qual é a ciência menos exata? A menos exata. Sociologia. Por quê? Porque o sujeito conhecedor e o objeto conhecido estão confundidos, estão envolvidos. Presta atenção. Quem pode discernir as próprias faltas? Eu já tentei. Não consigo. Aí ele diz assim: absolve-me, solta-me. Absolver é alvará de soltura, é habeas corpus. Solta-me, absolve-me das que me são ocultas. Eu não sei nem o que está lá dentro da minha mente, das minhas prisões interiores. Aí o verso 13, então ele vai dizer uma coisa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ó,
depois de absolver-me das coisas ocultas, das faltas ocultas, absolve-me também da soberba. Livra-me da soberba. Por que a gente fica com raiva, irritado e nervoso no trânsito? Não vou dizer agora em outro lugar, não. No trânsito. Por quê? Qual o motivo? Eu sou surdo, fala mais alto. Porque a gente quer que a vontade da gente faça, a gente quer que chegue lá e na hora que a gente quer, e o outro está travancando o nosso progresso. E aí nós ficamos irados. O que é isso aí? Como é que se chama isso aí? Soberba. Se eu fosse um dia industrial, eu ia fazer uma sopa com o nome de soberba. Tinha que ser tomada quente. Sopa soberba. É um negócio que a gente tem dentro da gente que ferve. Mantém o sujeito com uma arrogância, uma atitude. Guarda o teu servo da soberba. Soberba não é coisa de servo, é coisa de senhor. E nós não fomos chamados para ser senhores, mas ser servos. E que ela não me domine, não seja minha dona. Então, eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Mas se vocês quiserem conhecer um cara soberbo, olha para cá. É esse cara aqui. Por isso eu preciso de Jesus Cristo para me livrar do laço do passarinheiro. Ainda tem tempo. Eu queria agora que a gente pegasse Ezequiel, capítulo 13. Esse capítulo aí está falando das profetisas. Nós temos algumas profetisas na Bíblia muito preciosas. Nós temos Hulda. Nós temos Ana. Temos algumas profetisas importantes. Mas a maior confusão deste mundo tem passado por meio das profetisas. E no caso de Israel, eles estavam na Babilônia e haviam se envolvido com um sistema. Ezequiel capítulo 13, nós vamos começar no verso 20. Verso 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçai as almas como as aves, e as arrancarei de vossas mãos. Soltarei livres como aves as almas que prendestes. Vamos começar por esse versículo aqui. Vocês já foram a Salvador? Alguém aqui já foi a Salvador? Já. Já esteve lá na Igreja do Senhor do Bonfim? Já. Amarraram você com já amarraram você com aquele negócio? Isso ali é tão velho quanto isso aqui. Os invólucros, as fitinhas. Isso existe em vários sistemas. Eu vou contra os vossos invólucros feiticeiros. O que é feitiçaria? Primeiramente, o que é feitiçaria?
O Tony diz que feitiçaria é pegar um saco cheio de oração e subir uma montanha. Isso é feitiçaria, é. Mas vamos, definição bíblica de feitiçaria. Nós vamos voltar para cá, para depois Ezequiel 13, 20. Mas agora nós vamos saber o que é feitiçaria. Porque muita gente acha que feitiçaria é obra do diabo, e não é do diabo. O diabo não tem nada a ver com feitiçaria. Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Ou é versículo 19? 20. Vamos começar com 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. As obras da carne são, tá aquelas lá, depois... Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos voltar lá? No 19? Vamos voltar lá? As obras da carne são obras da carne, são conhecidas e são. Ele começa aqui com as obras do corpo. Prostituição, impureza e lascívia. É uma trempe. São ligadas ao corpo, ao sexo. Prostituição, impureza e lascívia. Depois, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Idolatria, feitiçaria são irmãs gêmeas. Obra da carne. Não é de Satanás, não. Por isso, subir um monte com um saco cheio de oração é idolatria e feitiçaria. Invólucros mentirosos. Sal, a bênção do sal, a bênção dos 319 varões, andar ao redor de Jericó, é coisa de Jerico, fazer todas estas coisas assim, para chamar a atenção, isto é feitiçaria. Nada que, ou aliás, tudo aquilo que suprime a suficiência de Jesus Cristo, tudo aquilo que retira a total operação da graça de Deus em Cristo Jesus é maldito. Vamos voltar lá para o texto? Capítulo 13, verso 20 de Ezequiel. Ezequiel 13, 20. Portanto,
Assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros. Contra todas estas formalidades de religião, de impressão. Nara, cadê Nara? Está aqui hoje não? Nara estava doente. Nara enfrentou uma luta espiritual das mais tremendas que eu já passei no ministério aqui nesta igreja. Com forças espirituais da maldade dentro da sua família. E foi parar dentro do hospital evangélico com a sepsemia. Dr. Junot, que visitava todos os dias, chegava a dizer assim: não passa de hoje. E me fizeram um pedido para eu ir lá orar, lá dentro do quarto, e o Senhor disse: não. Eu sou Deus de longe e sou Deus de perto. Não vai colocar a sua mão nesse assunto para não transferir responsabilidade de sucesso que eu vou fazer sobre a vida dela. O seu cunhado me telefonou, o pastor Gerson Araújo, 2 vezes: Glênio, vai visitar. Não. Não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito. É Deus que faz, não é pastor que faz, não é oração de pastor. É Deus que faz, e faz também pelo corpo, a igreja. Nós vamos parar com isso, que isso aí é feitiçaria e é idolatria. Se você for lá, não vou ficar aqui orando daqui de casa. E não é pelo muito falar, não. E não precisa jejuar, não, para poder orar. O jejum vem em consequência da oração, não é a oração que vem por conta do jejum, não. E essa moça vai sair. E todos os dias que eu falava com as pessoas, ela vai sair. Por quê? Porque Deus havia dito que ele ia tirá-la de lá. E tirou de lá e tirou a maldição de dentro da casa dela. Porque Deus é o mesmo. Ele não precisa de receituário, de pastor, nem de bispo, nem de apóstolo, nem de chapelão. Deus é um Deus da graça. E ele disse: eu mesmo vou contra esses vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos, e soltarei livres como aves as almas que prendestes. Meu Deus do céu! Quanta gente quer manter as pessoas seguras, com medo, controlando. O que é isso? O que é isso? Vamos pegar um outro texto, depois a gente volta e eu termino aqui hoje, e vamos voltar aqui na outra vez esse negócio, repetindo. Não pode ficar um povo refém de líderes, de igrejas, de denominações, de sistema, tudo com medo. Se não for lá e receber a bênção do maldito, e bendito, nada. Isso fica adoecido. Vamos ver lá. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para que Cristo nos libertou? Para quê? Para a liberdade. Lê todo mundo junto aí.
O que ele estava contando é que a turma judaizante estava dizendo ao povo de Deus, o povo que tinha sido livre, vocês têm que cortar o prepúcio do pênis, fazer circuncisão, vocês têm que obedecer os rituais de semana da lua nova, e vocês têm que fazer os rituais do descanso do sábado, e vocês têm que fazer, e Paulo disse, vocês estão ficando doidos? Vocês estavam correndo tão bem, agora estão retrocedendo? Onde é que já se viu isso? E Paulo foi um judeuzão de carteirinha. Considerou tudo aquilo como espúrio, como, não é esterco não, meu irmão, é refúgio. Não presta para nada, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem jeito. Foi para a liberdade. Evidentemente que o verso 13 vai explicar uma coisa melhor aí. O verso 13 ele vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aí ele explica a liberdade, mas não para fazer. É a história. Você pode fumar? Posso, mas não estou livre, não vou fumar. Você pode adulterar? Posso, mas não sou livre, não vou adulterar. Você pode matar? Posso, mas sou livre, não vou matar. Você pode mentir? Posso, mas eu sou livre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, porque ele me libertou. Por que eu vou ter agora botar uma coisa que me deixa escravo? Foi para a liberdade, não foi? Foi para ser livre? Foi para ser livre. Agora, eu não tenho liberdade para fazer aquilo que vai me escravizar. Vamos voltar agora para o Ezequiel de novo. E agora vamos ver o verso 21 pelo menos, porque também tem o verso 21. E eu já vou acabar. Não tem problema não. Quando vocês acharem aí é bom. Ezequiel 20, 21 agora. 13, 21. Também rasgarei os vossos véus. Pode continuar. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Uma das coisas que a religião judaica colocou nas pessoas foram véus, quipá, mitras, cobrindo a cabeça, véus. Isso, a história da igreja recebeu isso e tem perdurado isso. Ele disse, também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos. E falando para aquelas profetisas que estavam induzindo ao comportamento externo, e não a vida de Deus que está no interior. E nunca mais estará o vosso alcance para ser caçado. Vou dizer uma coisa assim, quem foi livre, não entra mais em alçapão. Quem foi livre, não volta para a gaiola. Quem foi livre, não entra em arapuca. Porque ele sabe o que é o peso de viver debaixo de um sistema de cobrança. Ele é livre e vai viver para a glória de Deus.
Presta atenção. Quem não tem experiência com liberdade, gosta de andar de cabresto. Mas aquele que foi livre, ele tem a liberdade de andar com o Senhor pelo coração. Não por obrigação. No dia que nós pusermos aqui nessa comunidade ou em qualquer lugar regras, se vocês vierem para cá porque tem medo, olha, nós somos mensageiros anticristo. Porque você tem que ser movido pela ação de Deus e não pelas motivações humanas. Quando a nuvem parar, você para. Quando a nuvem andar, você anda. Quando a nuvem parar, você para. Quando a nuvem andar, você anda. Deixa eu repetir. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu não quero viver num cristianismo que eu tenha que dar satisfações por causa dessas 5 palavras. Dever ou obrigação, interesse, medo, culpa ou vergonha. Não, senhores. Eu só quero ser movido por uma só palavra. O único mandamento, o amor. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E Jesus deu uma consertadinha. E ao teu irmão, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Fica mais leve, não fica? Ou não? Você quer uma regrinha? Querido, procura outro lugar. Aqui nós vamos andar com a liberdade do Espírito. Não vou botar carga nas costas de ninguém. E não aceito carga nas minhas. Porque a minha Bíblia diz, lançai sobre ele o teu fardo. E ele te susterá. Ele não vai nem pegar meu fardo. Ele vai me pegar no colo. Sabe discernir ou não? As nossas próprias faltas são difíceis. Eu me lembro de uma irmã que chegou e disse assim, Pastor Glênio, o senhor é muito simplório. Sua pregação deixa muito à vontade. O senhor escancara, deixa assim à vontade. Tem gente que precisa ser tratado com mais dureza. Eu digo, filhinho, o hospital psiquiátrico já abriu as portas há muito tempo. A Carmen D'Ameto, que é uma psiquiatra no Rio de Janeiro, que não trata a doença, mas a saúde mental, não a doença mental, a clínica dela tem portas abertas. Fica quem quer. E o reino de Deus é o lugar onde você entra e sai e acha pastagem. Ela disse, mas eu vou para um lugar onde possam botar cabresto, porque eu preciso. Eu digo, vá. Se você quiser ter assim um apoio, você quer um apoio? Você quer minha bênção? Está abençoada, pode ir. Vá. E ela foi. E ficou lá um tempo. E depois voltou, conversando, sentado bem ali naquela, onde a Alzira está.
ela chegou para mim e disse assim, porque ela estava querendo, ela estava dizendo que aqui nós não tínhamos o Espírito Santo e não tínhamos controle. Eu digo, achou o Espírito Santo para trazer para cá? Ela disse, olha, o melhor é a gente ficar na palavra e na liberdade do Espírito. Então, vamos embora. Eu estou dando essa conversa também, porque tem algumas pessoas que dizem assim, mas pastor, eu digo, ó, você está livre. Nós vamos caminhar nessa toada aqui dos filhos de Jacó. No passo devagar, nós não somos o exército de Esaú. Nós somos a turma de Jacó. Tem mulher parida e tem ovelha pequenininha. E aqui a gente vai com esse passinho devagar buscando a suficiência de Jesus Cristo. Não os invólucros que controlam, mas que nos dá liberdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós vamos continuar. Na próxima vez, liberdade. Laços de passarinheiro, necas de pitibiribas. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.